E aí pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou Gilson Azevedo, sou designer gráfico e trabalho também com social media. E hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês uma aula que faz parte do módulo do meu curso. Já tem uma outra aula do meu curso aqui dentro do canal para que vocês possam estar assistindo, assim como essa que eu vou estar postando agora. Ela vai estar dividida em duas partes. Se vocês quiserem, podem estar assistindo essa aula. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também vai estar aparecendo um card aqui em cima para que vocês possam estar acompanhando. Nessa aula que eu vou estar postando agora, eu também vou dividir em duas partes. E nessa aula nós vamos estar aplicando um pouco da questão da psicologia das cores, para que vocês possam aprender e estar entendendo melhor como é que funciona isso. Por exemplo, o flyer dessa aula que eu vou estar mostrando para vocês, ele é voltado para uma empresa que vende produtos de açaí. Então, por ser produtos de açaí, nós vamos ter que estar usando cores que tem a ver com esse tipo de produto. Até mesmo porque a maioria das empresas que vende esse produto, elas também usam uma identidade visual específica. Então, nós temos que estar elaborando o nosso flyer de acordo com isso, para que não fique uma coisa sem hierarquia visual. Então, espero que vocês possam entender cada um dos detalhes dessa aula. Eu peço também, não pule as partes da aula, porque o que vai acontecer? Às vezes pode ser que você pule um trecho da aula e lá na frente você tenha que fazer algum tipo de efeito, algum tipo de composição que você não consiga fazer, porque geralmente pode ser que na parte onde você pulou tenha a explicação de como fazer isso. Então vamos para a tela do meu computador para que vocês possam estar aí compreendendo cada um dos detalhes dessa aula. Então pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aí do nosso curso. E esse nosso próximo projeto aqui, ele vai ser voltado para uma empresa, onde essa empresa ela é especializada em produtos feitos propriamente do açaí. Então, para que nós possamos criar aqui o nosso projeto, nós vamos ter que usar um pouco da harmonia de cores e vamos ter que buscar também lá aquela questão que nós já estudamos sobre a psicologia das cores, de colocar cores que nos remetam diretamente àquele produto que está sendo vendido. Então, nós vamos entrar lá no site do Adobe Colors, que é uma plataforma aqui, uma página da Adobe, aonde você pode estar escolhendo as suas paletas de cores. Então, como eu já mostrei em uma aula anterior, aqui já vai mostrar alguns padrões pré-definidos que você pode estar baixando e usando lá na sua biblioteca do Photoshop, para que você possa criar um projeto onde as cores se sincronizem entre si e não fica aquela coisa toda desorganizada. Então, aqui no nosso projeto nós vamos criar, e com base nisso nós vamos criar aqui cores análogas. Por que cores análogas? O açaí, ele tem nas suas características uma cor com um tom de roxo bastante forte, e dependendo das circunstâncias você pode estar usando aí na questão psicológica, na questão da harmonia de cores, também um tom de violeta ou então um tom de rosa. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos estar clicando aqui e rotacionando até que nós possamos encontrar a cor que mais vai se assemelhar ao projeto que nós vamos criar. Então, eu já criei aqui a minha paleta de cores, já deixei lá dentro do Photoshop. Eu não vou fazer ela aqui desde o início, porque nós já tivemos uma aula anterior dentro desse painel aqui, onde eu ensino vocês a como estar criando aqui a paleta de cores. Então, se você pulou essa aula, eu peço que você possa voltar às aulas anteriores, lá na parte de conceito de design, e lá você vai ter uma aula específica sobre isso aqui. Então aqui dentro do Photoshop, eu já adicionei a paleta de cores e nós vamos estar usando no nosso projeto essas duas cores. Então, a primeira etapa aqui que nós vamos fazer é criar o nosso background, que é algo primordial, sempre criar o background logo de início, para que nós possamos já ir tendo uma base do que vai ser feito. Primeiro você vai estar ativando aí o conta-gotas dentro do seu Photoshop. O conta-gotas é essa ferramenta bem aqui. Caso ela não esteja aparecendo, você vai dar um clique aqui com o botão direito e vai ativar essa primeirinha aqui, ó. Se você quiser ativar ela de forma rápida, basta você clicar aí com a letra I lá no seu teclado e automaticamente ela já vai ativar. Usar essas teclas de atalho vai possibilitar você a trabalhar de forma mais rápida dentro do Photoshop. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um clique aqui em uma das cores da nossa paleta e a cor que eu vou estar adicionando vai ser essa bem aqui. Vou dar um clique e automaticamente, se vocês perceberem, a cor já carregou aqui, ó.
Então, após ter carregado, nós vamos vir aqui na nossa opção de Solid Color. Vamos vir aqui no canto, né, do Photoshop, clicar sobre essa opção e vamos dar o Solid Color. Quando você clicar aqui na opção de Solid Color, a cor que você pré-configurou anteriormente vai ser a cor que automaticamente aqui já vai estar sendo previsualizada. Então, feito isso, você vai dar um OK. Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o nosso grupo da paleta de cores que nós já criamos anteriormente e vamos arrastar ela aqui para cima. Feito isso, vamos ativar o conta-gotas de novo, né, com a letra I do seu teclado e vamos clicar nessa segunda cor. Feito isso, nós vamos usar agora aqui as formas. Lembra da aula anterior? As formas são essas opções bem aqui, para que vocês possam estar criando elementos dentro do Photoshop. Então, para ativar suas formas, você pode vir aqui ou pode estar clicando com a letra U do seu teclado. Fazendo isso, você vai clicar aqui com o botão direito e vai adicionar aqui essa opção de Rectangle Tool. Para que a gente possa fazer aqui, né, de forma mais organizada e possa manter uma hierarquia visual mais bem detalhada dentro do nosso projeto, nós vamos ter que usar o grid. Então, para adicionar o nosso grid, nós vamos vir aqui em File e vamos clicar aqui em New Guide Layout. Clicando em New Guide Layout, nós vamos usar uma proporção aqui de 3:3. Depois de adicionar essa proporção de 3, aqui em margem, você ao invés de deixar 0,5, você vai deixar 0,7. Você vai deixar 0,7 em todas essas opções aqui, Depois de fazer isso, basta você dar um OK e o nosso layout aqui já está pronto. O que nós vamos fazer aqui? Vamos vir aqui na nossa forma, né? Ela já está ativada. Vamos criar aqui uma nova layer. E se vocês perceberem, bem aqui em cima vai estar mostrando as cores que vai estar no seu shape. Então o que você tem que fazer? Aqui em Fill significa que tudo que você vai criar dentro dele vai estar preenchido. E o Stroke é a borda dos seus elementos. Se de repente aqui em Stroke você vê que tem alguma cor, você desativa ela. Você só vai ativar isso se realmente for necessário você criar uma borda. Então o que você vai fazer? Vai clicar sobre ele e vai colocar nessa opção aqui com uma lista. Ao adicionar, você vai deixar aqui essa opção em transparência. Então vamos lá. Você vai criar aqui um quadrado ou um retângulo, tanto faz. Vai criar aqui dentro e você vai deixar ele nessa posição aqui, Vai deixar bem aqui, pegando certinho aqui no nosso grid. Depois de fazer isso, nós vamos vir aqui na nossa paleta de cores e vamos apagar ela, porque nós não vamos precisar mais usar ela. Então o que nós vamos fazer aqui? Segurando aí a tecla Shift do seu teclado, você vai segurar nessa primeira layer e vai dar um toque aqui nessa de baixo. Fez isso, você dá um Ctrl G e ele vai criar um grupo. Depois de fazer isso, você tem que renomear esse grupo e dar um nome a ele para que você possa trabalhar de forma organizada. Então, para renomear, você vai botar aí o nome background, ou bota só BG, como eu costumo fazer. E a próxima etapa que é fazer vai ser jogar o nosso produto dentro do nosso layout. É com base no nosso produto que nós vamos fazer todo o restante do nosso projeto. A diagramação, tudo enquanto que nós vamos colocar aqui, ele vai estar fundamentado dentro do nosso projeto. Então, eu deixei aí, né, os arquivos para que vocês possam estar baixando dessa aula. E o produto que eu vou estar adicionando vai ser um pote de sorvete feito de açaí. Então, eu já adicionei aqui, né, o meu pote de sorvete. Eu vou deixar ele aqui centralizado, vou deixar centralizado aqui, lembrando aquela questão de diagramação, né, de hierarquia visual, de manter os nossos arquivos, né, bastante alinhado, para que não fique aquela coisa aqui bagunçada, né, um texto torto para um lado, um texto passando na margem. Então vamos deixar aqui centralizado e dar um Enter. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos arrastar ele um pouquinho mais aqui para cima. Vamos clicar aqui no nosso grupo, né, que tem escrito BG. E vamos criar uma nova layer. Depois de ter criado aqui uma nova layer, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir na nossa opção de formas mais uma vez, clicando aí com a letra U. Porém aqui, ao invés de usar Rectangle Tool, nós vamos usar a opção de Ellipse Tool. Clicando na Ellipse Tool, nós vamos mudar aqui a cor para preto. Feito isso,
nós vamos vir aqui nessa layer de baixo, né, que nós criamos anteriormente. Vamos vir abaixo do nosso produto e criar aqui uma forma oval. Nós vamos deixar ela aqui nessa posição e vamos dar um Ctrl T e posicionar ela aqui. Depois de posicionar, nós vamos vir aqui em Filter, em Blur, e vamos dar um Gaussian Blur. Quando você clicar lá naquela opção, automaticamente vai abrir aqui essa caixa. Por que que está abrindo essa caixa? Porque para que você possa mexer neste arquivo, ou seja, para que você possa converter ele, ou seja, para que você possa jogar algum tipo de filtro, você precisa converter, né, o seu arquivo em Smart Object. Por que você precisa converter esse arquivo em Smart Object? Quando você clica aqui, ó, em converter em Smart Object, automaticamente, se você perceber, aqui no canto da nossa layer vai aparecer aqui, ó, esse arquivozinho aqui, ó, essa opçãozinha. Então aqui, ó, nós vamos mexer aqui, vamos modificar aqui um pouco o nosso blur, né? Vamos deixar aqui ele em 16,6 e vamos dar um OK. Então, vindo aqui nessa setinha aqui, para que ela serve? Se você clicar sobre ela, ela vai abrir, né, o nosso elemento aqui em um novo projeto. Ou seja, aqui você pode estar mudando a cor dele e pode estar adicionando outras coisas. Inclusive, você pode estar modificando esse elemento por aqui. Depois que você fizer isso, ó, se você fechar aqui, ó, automaticamente ele vai salvar e vai vir para cá, ó. Para mostrar para vocês isso de forma mais detalhada, funciona da seguinte forma. Se eu pegar ele aqui, ó, por exemplo, e deixar sem a visualização e depois vir aqui em fechar, ele vai te perguntar se você quer salvar essa modificação. Então o que que você vai fazer? Você vai dar aqui um sim. Aí automaticamente aqui a modificação que você fez, ela vai aparecer aqui. Como a modificação, né, que a gente fez foi uma modificação de tirar, né, a visualização da nossa layer, ou seja, do nosso elemento, ela não vai aparecer aqui. Então nós vamos voltar lá de novo. Vamos botar a visualização, vamos fechar e salvar. Então essa opção aqui de Smart Object, ela serve para isso, para que você possa, né, criar um arquivo editável. Nós vamos dar um Ctrl T, né, nesse arquivo que nós criamos. Vamos adicionar ele aqui um pouquinho mais para o lado. Eu vou diminuir ele aqui um pouco mais de tamanho e vou dar um Enter. Vou arrastar ele um pouco aqui mais para baixo. Agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir um pouco a opacidade aqui, né, da nossa sombra. Vou deixar ela nessa opção. Deixar em 82%. Vou com a seta aqui para baixo do meu teclado, né, dar uns toques para que ela fique aqui nessa posição. Vou criar uma nova layer. E agora eu vou ativar o nosso brush. Para ativar o nosso brush, você ativa aí a letra B, né, do seu teclado. Caso não apareça aqui, né, a pré-visualização do seu brush, isso significa que a tecla Caps Lock do seu teclado está ativada. Então, quando você desativa, ela aparece. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos clicar com o botão direito. E aqui nós vamos escolher, né, um desses brushes aqui, que são os brushes gerais do Photoshop. O que é que você vai fazer? Quando você clicar em um desses brushes, você vai vir aqui nessa opção onde tem escrito Hardness e vai deixar ele em 0. Fazendo isso, você volta aqui, né, para dentro da sua layer. E com a tecla aí, né, abre colchetes, quando você clicar, ó, ela vai diminuir. Então o que que você vai fazer? Nessa layer, nós vamos passar aqui, né, deixando aqui a nossa cor do nosso brush em preto. Você vai passar levemente aqui nas bordas, para dar um efeito, né, de sombra aqui dentro. Lembrando que isso aqui você tem que fazer com calma, né, para que você não fique errando. Que é um processo de calma, né, de paciência. Assim como qualquer projeto que você fazer, você não pode fazer as coisas, né, rapidamente. Porque muitas das vezes acontece, né, de que por você já saber o conceito, né, e a técnica, às vezes você quer fazer as coisas rápido e às vezes acaba errando, né, algumas coisas, deixando os arquivos tortos e às vezes o efeito não fica, né, como você realmente queria. Então essa era a sombra, né, que eu queria dar para o nosso projeto, né, para o nosso elemento, para que ele possa aparentar melhor, né, que está sobre o nosso projeto, ou seja, como se ele estivesse realmente, né, colocado em cima de algo dentro do nosso background. Então nós vamos selecionar, né, todas essas layers, vamos dar um Ctrl G e vamos botar o nome aqui sorvete.
Então eu espero vocês, né, na segunda parte dessa aula para que a gente possa dar continuidade ao nosso projeto.